O convidado do nosso Café Filosófico de hoje é o psicólogo Júlio Groppa Aquino. Ao longo do programa, Júlio levanta questões que podem provocar reações variadas e até apaixonadas. Questões como o que estamos fazendo de nós? Estamos tranquilos com o legado que estamos deixando para os nossos filhos? Ou seria mais simples se esquivar dessa responsabilidade? Como o personagem Brás Cubas de Machado de Assis. Não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado de nossa miséria. O fogo cruzado da educação contemporânea é o tema de hoje. O embate entre gerações e por que assistimos a mudanças tão profundas na educação nos últimos 30 anos. Todos aqueles que se dispõem a discutir questões candentes do presente que nos cortam a todos, né, em geral eles gostam de se chamar especialistas, né, eles gostam de ser denominados de especialistas. Eu preferia pensar que todos são especuladores, né? Que aqui o que está em questão é uma aproximação a esses problemas que nos tocam, né? Sem essa pecha de ser uma espécie de representante da verdade, daí para fora, né? Aqui não é um especialista ou alguém que se pensa como tal pensando, né? É mais um especulador. Nós estamos relacionados, posicionados em relação à questão da educação, seja ela formal, escolar ou informal no interior da família, onde quer que estejamos. Essa é uma prática que nos toca a todos e em todos os momentos da vida. Quando eu estou partindo da ideia aqui, quando eu falo sobre educação, como uma espécie de gesto que acontece diuturnamente, né? Mesmo que não suponhamos que estejamos educando, todo momento em que mais velhos e mais novos se chocam, a faísca, digamos assim, desse encontro, né? O resultado do embate narrativo entre duas gerações é aquilo que eu estou chamando de educação. O tempo inteiro, a temática da educação corta as nossas vidas e, em geral, de uma maneira pouco refletida. Quando se trata de educação, por alguma razão, nós gostamos dos lugares comuns, a gente adere a determinados clichês que não tem a mínima razão de ser. Ora, enfrentar um pouco esse ninho de cobras, digamos assim, né, de cobras de pensamento, é aquilo que eu reputava como uma tarefa crítica do pensamento. Uma dessas cobras, digamos assim, que se aninham quando a gente se coloca a pensar isso, um desses lugares comuns, se vocês quiserem, é a ideia de que há uma espécie de crise generalizada quando se trata de perspectivar essa relação com os mais novos. Bom, o que sustenta essa ideia de uma crise generalizada? Uma suposta evidência, né, de uma insubordinação, de uma atitude de desrespeito, de revanchismo das novas gerações em relação àquelas que hoje ocupam os postos de poder pedagógicos, digamos assim, né, os pais e professores. Isso me parece uma evidência cabal, não que eu estou referendando, mas que eu estou tomando como algo que circula entre as pessoas, né? Esta sensação, ou esta alegação de desautorização da família e da escola, essas duas instituições historicamente responsáveis pela guarda das crianças e dos jovens. Bom, quando eu digo isso, é preciso situar o fato de que eu estou falando dos últimos 300 anos. Eu não estou falando da vida inteira, da história humana inteira. É preciso situar um pouco este modelo que temos de organização societária no interior daquilo que é
chamado conceitualmente como a modernidade. É tão verdade essa ideia de que a família e a escola eram classicamente essas instituições que tinham como tarefa a moldagem do futuro, que, por exemplo, a gente poderia partir de uma ideia muito simples, digamos assim, muito chão em relação a isso, que é a ideia, por exemplo, ou pelo menos aquela expectativa, de que os filhos deveriam ser o que os pais não conseguiram ser. Aqui eu quero fazer uma parada para justificar um pouco, né, aquilo sobre o que eu estou falando, recorrendo a uma imagem cinematográfica que me parece uma obra cinematográfica, e dentro dessa obra uma determinada imagem específica, de uma obra que me parece espetacular, um filme absolutamente simples e belíssimo ao mesmo tempo, que se chama Billy Elliot. A história de um rapaz, de um menino de 11, 12 anos de idade, que descobre o balé. And 3 and 4 and Debbie straight leg, 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 boots off, 7 and 8. What size are you? Nós estamos falando da Inglaterra dos anos 80, da Inglaterra thatcherista, né, e de toda aquela luta que a Margaret Thatcher levou a cabo contra os sindicatos, e o desmonte, digamos, né, o desmonte neoliberal lá das conquistas dos mineiros em particular. E essa história é a história do filho de um mineiro. Tem a ver com esses embates, como acomodar essa novidade no interior da família, né, de uma família rude e tal, como acomodar isso. Então o filme é um pouco sobre esses embates, e tem um determinado momento que o pai decide furar a greve para que ele possa ter dinheiro para mandar o filho dele para fazer uma audição numa escola de balé. Dad, you can't go back, not now! Look at the state of us, man. What have we got to offer the poor son? Can't do this, not now! Not after all this time, not after everything we've been through! It's for wee bullet! Fuck! He may be a fucking genius for all we know! For fuck's sake, Dad, you can't do this, man! Dad! Dad! He's only 11, for fuck's sake! He's a kid! He's just a fucking little kid! Oh, sorry. Dad, please! Please! I'm sorry, son. We're finished, son. What choice have we got, eh? Let's give the boy a fucking chance. Please. Please don't do this to me, Dad. We'll find him some money. We'll find it for him. Me parece um momento muito tocante, né, que lembra uma ideia de família que nós não temos mais. Ou pelo menos podemos até ter esse tipo de ideia, mas não temos mais esse tipo de gesto. Esse gesto em relação às crianças. Há algumas transformações, principalmente a partir das duas últimas décadas, incluindo essa terceira década, essa primeira década do século, que não vão mais permitir que nós possamos dimensionar, por exemplo, o gesto do sacrifício como alguma coisa que marcava as relações entre pais e filhos, mas um gesto de um sacrifício que era de alguém que poderia me superar, alguém que poderia me ultrapassar, me transcender em última instância. Quero crer que as relações hoje com as crianças são relações de confinamento, de sufocamento, de aprisionamento da experiência da infância, né, de tal modo que acabamos tendo crianças de 40 anos em casa e achamos isso normal. Né? Aqui, a tarefa fundamental era de encorajar o outro para uma outra vida. E me parece que isso vem desaparecendo do nosso horizonte, e eu quero sustentar um pouco essa ideia, como é que isso vai se corporificando entre nós. É certo que essas transformações da família, das relações familiares, das relações educativas familiares, das relações educativas escolares, mostram aquilo que nós já não somos mais. Então aqui, quando eu recorrer
a experiência de um passado próximo, que de alguma maneira, quero crer, uma boa parte de vocês compartilha, eu não estou querendo romantizar de nenhuma maneira, né? Eu não quero ter nenhuma atitude passadista ou de nostalgia em relação ao mundo que não foi. Aqui a ideia do passado é como se, desse passado recente, é para criar uma espécie de claro escuro para que a gente possa pensar um pouco o que se passa conosco, como é que em 30 anos, na condição de pais e filhos, houve mudanças tão radicais e para onde elas parecem apontar. Educar crianças não é tarefa fácil. Quando achamos que estamos no caminho certo, vem alguém e nos questiona, como é o caso de Júlio Gropa. É mesmo. Ele diz, por exemplo, que o excesso de proteção e cuidado, que na teoria são desejáveis, estão transformando as nossas crianças em monstros. Monstros no sentido de algo que não conhecemos muito bem e com o qual não sabemos lidar. Houve um tempo em que os papéis eram mais definidos. Parece que os pais e professores tinham até uma receita. Passou dos limites, vinha um castigo, umas palmadas. Agora isso dá até cadeia. Certo ou errado, o mundo seguia e seguíamos todos e havia, fundamentalmente, uma enorme confiança no tempo. O meu pai, quando eu me machucava, dizia assim, filha, quando casar, Saara. Mas essa confiança que nossos pais, avós, bisavós depositavam sabiamente no tempo, parece ter se perdido. Um sintoma dessa crise de que eu falava, dessa crise alegada, né? Não sei se existe uma crise. Eu sei que existe uma crise que é alegada. Então, essa alegação dessa crise do educar, e que parece se repetir, né, nessas agências, no interior dessas duas agências que nós tão bem conhecemos, né, remeteria, segundo alguns autores, em particular alguns pensadores do contemporâneo, em particular um deles que ajuda a pensar bastante, que é um polonês ainda vivo, que está radicado na Inglaterra, que se chama Zygmunt Bauman, né, que vai trazer uma ideia fundamental, né, uma ideia, num certo sentido até simples, de que a gente está vivendo em tempos líquidos. Em oposição à modernidade dura, sólida, que, de alguma maneira, nós testemunhamos. Então, nós somos uma geração curiosa, porque nós tivemos a possibilidade de viver duas modalidades muito distintas de relação entre mais velhos e mais novos. Repito, esta modalidade de relação que a gente vê no Billy Elliot, ela, de alguma maneira, ela desapareceu. Ela vem desaparecendo do mundo, porque ela também vinha com a pancadaria, ela vinha com as ofensas, ela vinha com todo um conjunto de coisas que se tornaram horríveis para nós hoje, em nome da ideia de que as crianças devem ser objeto inequívoco do cuidado e da proteção da gente. Então, essa ideia do cuidado e da proteção absolutas, o que é uma ideia, em tese, potente e interessante, ela pode mostrar alguns efeitos estranhos em nós. Que nós criamos uma espécie de geração autônoma, que a gente imagina que deva se educar sozinha, progredir sozinha, sem a relação conosco, digamos assim. Então, a gente, principalmente nos estratos urbanos de classe média, as crianças viraram uma espécie de monstro que habita nossas casas e que a gente não sabe direito como lidar com aquilo. Porque tem sempre uma surpresa, um dragão para matar por dia. Então, desse modo, talvez os nossos pais não se preocupassem em ser bons pais, como nós. Nós todos nos preocupamos em ser bons pais,
bons professores, bons aquilo, só que nós não sabemos mais o que isso é, o que isso significa. Um pouco daí que vem essa espécie de mal-estar de nunca saber se você está fazendo a coisa certa, coisa que os nossos pais não tinham dúvida, né? Parecia que eles tinham telepatia, porque todos agiam mais ou menos de uma forma idêntica. Sabe aquele ditado, né? Mãe é tudo igual, só muda de endereço. O que elas tinham, o que elas compartilhavam que era tão poderoso, né? Era um mundo de segurança que elas tinham, digamos assim, né? A segurança é uma marca desse mundo sólido, da modernidade que o Bauman vai chamar de sólida. A liberdade é a marca do mundo da modernidade líquida. Então, segurança e liberdade vão constituir uma espécie de antinomia, onde há segurança, não há liberdade. Era aquilo do que reclamávamos. Não tínhamos liberdade lá. Aqui temos liberdade, mas não temos mais segurança. Então, dirá o Bauman lindamente: se obscuros e monótonos dias assombravam os que procuravam segurança, noites insones são as desgraças dos livres. Se lá a monotonia, aquele mundo em que nada acontecia, era a nossa desgraça, aqui a nossa desgraça é exatamente o contrário. Não é possível viver todos os dias com uma novidade diferente, né, com a bomba explodindo diante de nós, e fundamentalmente com essa ideia de que nós queremos ser livres, mas não queremos pagar o preço que a segurança exige. Pois bem, se lá a questão fundamental era o futuro, aquele que pode ter uma chance melhor do que a que eu tive, aqui, muitas vezes, o que se passa é uma espécie de veto contra o futuro das crianças, na medida em que a gente aprisiona elas no presente da liberdade. Elas são prisioneiras do presente. E um presente que não dá alegria. Talvez a pior maldição nossa foi, né, no contemporâneo, talvez tenha sido aquela evocação do Vinícius, né, que todos gostamos de declamar, mas que a gente não sabe dimensionar muito bem o que isso significa, né? Que seja eterno enquanto dure. Ora, as coisas não duram mais. Nós perdemos, digamos assim, o gosto de uma certa eternidade, de uma certa segurança. Pois bem, se a gente vive nesse presente sufocante, digamos assim, desse presente que não dá a mínima chance para nenhum de nós de enxergar uma nesga de futuro. É um presente que gira em torno do próprio rabo. Isto vai causar em nós uma espécie de perda paulatina e talvez irreversível daquela tranquilidade antiga, né, serena, de deixar para mais tarde aquilo que não pode ser respondido agora. Nós não mais confiamos no tempo como aquele responsável por aplacar a nossa ignorância diante do presente e suas mazelas. O tempo deixou de ser o Senhor dos senhores. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Porque sei que o tempo é sempre tempo, e que o espaço é sempre o espaço apenas, e que o real somente o é dentro de um tempo, e apenas para o espaço que o contém. O tempo não cura mais. Hoje, quem cura são os especialistas, a quem recorremos, porque nós não suportamos mais dor e nós não mais suportamos que as crianças sintam alguma espécie de dor ou de desconforto. Nós queremos extirpar essa possibilidade de que as crianças sofram, quando, na verdade, as crianças são aquelas que, de fato, têm mais, por mais paradoxal que isso possa parecer, têm mais condições de enfrentar o sofrimento do que nós mesmos.
fogo cruzado da educação contemporânea, tudo parece ser altamente inflamável. E quem lança faíscas é o psicólogo Júlio Groppa Aquino. Uma delas é sobre o excesso de educadores que invadiu o planeta. Ele diz que todo mundo educa. Os pais, a escola, a TV, a internet, a empresa, os especialistas. E chega à conclusão que quando todo mundo educa, parece que ninguém educa. Outra faísca é a que diz que a escola é o lugar onde deixamos de ser um para sermos só mais um. Isso é bom? O Júlio Groppa diz que sim, e diz também que essa mania de falar eu te amo para os nossos filhos o dia inteiro não faz bem a ninguém. Você ficou curioso, indignado, confuso? No fogo cruzado da educação, isso é muito natural. Então, vejam, nós temos uma questão que é a seguinte. Se, por um lado, nós dizemos que há uma crise generalizada do educar, seja no interior da família, seja no interior das relações escolares, por outro, a gente pode pensar que não há exatamente uma crise aí, há uma perda do monopólio educativo antes só de posse de pais e professores. Hoje, o que você tem, portanto, muito, muito longe de uma ideia de crise de educação, é o apogeu da educação. Hoje, educa-se em todos os cantos, de todas as maneiras. Esse é o lema da contemporaneidade. Educar, educar, educar. Todos educam, ninguém educa. A cidade educa, o trânsito educa, o consumo educa, as empresas educam. Essa ideia de formação continuada tomou conta do mundo. Bom, essa é uma ideia que me parece sem contestação de nenhuma ordem. Essa ideia de uma educação sem fim. Então, reconvertendo aquela ideia de crise como perda do mundo, como uma perda da autoridade, o que a gente poderia dizer é que não se trata de uma perda da autoridade. A educação foi muito bem, obrigado. Da mesma maneira que a família vai muito bem, obrigado também. Essas mesmas ideias que eu estou desenvolvendo em relação à ideia de educação têm a ver com a ideia de família também. Dizemos que é uma crise na família. Mentira. As famílias vão muito bem, obrigado. Elas só proliferaram de modelos. Todo mundo quer casar. Há múltiplas relações familiares hoje acontecendo. Então você participa de muitas famílias ao mesmo tempo. Essas famílias agregadas de filhos do primeiro casamento, do segundo e do terceiro, tal, são uma amostra dessa vitalidade da ideia de família. Então não há nenhum problema com a ideia de família. O que há é um espraiamento da função familiar que antes estava circunscrita até que a morte os separasse. Não é? A mesma ideia tem a ver com o campo da educação como um todo. A educação, digamos assim, é essa grande marca que persiste no mundo como uma crença inabalável. Todos querem e gostam de educação. E a fazem. Ok? Agora, como fazem, isso não importa. Não é? Porque você tem aí, então, um processo de privatização do modo de educar, como se fosse possível eu criar um modo à la carte de educar. É o que todos nós fazemos. Nós escolhemos um modo, a escola que tem o melhor, sabe que combina comigo? O que é isso? O que significa isso? Como é que a gente pode privatizar alguma coisa que é da ordem do público como ato educativo? Então, educação, como é que eu posso entrar numa escola e reclamar do meu filhinho, de como estão tratando o meu filhinho? Bom, a escola é o lugar onde o seu filho tem que enfrentar as injustiças do mundo. Você não pode defender o teu filho do mundo. Você não pode fazer isso. E a escola pode ser, me parece, esse lugar de enfrentamento ou o lugar da perda da condição de um para se tornar mais um. Mas o meu filho se tornar mais um, isso é intolerável. Bom, repito, estamos criando monstros, né, ingovernáveis, digamos assim, né, dentro de casa para ter uma espécie de resposta a esse espraiamento da função educativa. Afinal de contas, o que pais e mães fazem dentro de casa que não pode ser feito fora? Né? Essa é a grande pergunta, não é? Nesse intervalo da dúvida,
nesse intervalo da insegurança que marca essas relações livres que estabelecemos com o gesto educativo hoje, ele vai criando uma espécie de fissura, de vala comum, que é preenchida fundamentalmente por uma espécie de angústia, pelo menos para aqueles que têm alguma espécie de coração, não é? Porque aquele que tem certeza absoluta do que está fazendo, talvez esse seja um caso de fato perdido, não é? Então, assim, esse espaço da angústia vai ser o espaço para essa segunda ideia que eu quero desenvolver aqui, que é a do acosso da experiência educativa. Esse acosso da experiência educativa é promovido por aquilo que alguns teóricos têm chamado de autoridade conselheira. Ou seja, aquele conjunto, aquele batalhão de pessoas que aparecem nos livros, nos programas de televisão, esse batalhão de pessoas que querem ensinar as outras pessoas a experiência de viver. Ou seja, esse efeito de transformação da experiência educativa num nicho de mercado, apoiado, né, na angústia dessas pessoas que não sabem o que fazer. Que não sabem o que fazer nem com seus alunos, nem com os seus filhos. O que acontece com todos nós que estamos nessa sala. Inclusive esse que está aqui, nessa mesa. É um quinhão robusto do mercado psi. O mercado psi, psi significa é aquele radical de todas aquelas profissões que derivam daí. Psicanalista, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, psicobobo. São aqueles especialistas que estão falando sobre todas as coisas quando nós ligamos os canais de televisão com um ar de autoridade. Um ar de autoridade que é rigorosamente moralista, pastoral. Nós pedimos pastores da conduta. Por quê? É em nome de alguma coisa que seria laica. Ele sabe, ele atende, ele estudou isso. Bom, volto naquela minha hipótese de largada. Não há especialistas. No que diz respeito às questões sociais e humanas, não há especialistas. Há especuladores. E há especuladores que são ruins e há especuladores que são bons. Os bons especuladores são aqueles que, no meu entendimento, promovem um florescimento da vida em nós. E não esse acuamento, digamos assim, né, essa desautorização dos nossos passos constantes. Eles provocam uma espécie de enfraquecimento da experiência do inédito. Esses profissionais, esses peritos, se vocês quiserem, né, criaram na classe média urbana um tipo de hábito, no meu entendimento, absolutamente duvidoso, que é aquele da declaração do eu te amo de manhã até de noite para as crianças. Uma espécie de obscenidade amorosa, uma obscenidade declarativa, confessional, né, que remete a uma espécie de hollywoodização das nossas rotinas. Bom, as nossas rotinas são cinza. As nossas rotinas são banais. Não é preciso imitar a novela das 8 para imaginar que você pode ter uma rotina digna. Segunda questão. Não é possível ser feliz sendo nem pai, nem professor. O que está aqui em questão não é a felicidade, mas é uma espécie de vida dividida em comum, o que implica um caminhão de coisas. E que nada dessas coisas da vida em comum se aproximaria nem de longe da ideia de eu te amo. Por que é que as pessoas ficam declarando que amam as crianças o tempo inteiro, quando, na verdade, impedem a possibilidade de uma vida inédita, inquieta, instigante? Nas relações que travamos com as crianças em geral, o que a gente repete também são esses protocolos de diagnósticos que a autoridade conselheira nos lega. Quando, na verdade, o contato, o confronto com as crianças é a ocasião do pasmo, do aprender
a viver uma vida adulta de um modo diferente daquela que a gente vive, que talvez só as crianças possam nos ensinar. É o que alguns autores chamam de devir criança. Então, há alguma coisa na criança que pode trazer uma espécie de alegria do viver adulto. Let's look at the actuals, okay? I agree with you 100%. That's why we have marketing grids. Hey. What do you say we go down to Little Tokyo and get some fireworks? What do you need? Nothing. I see you got them crunching numbers for you. Please don't come in this room. Ches has those boys cooped up like a pair of jackrabbits, Ethel. He has his reasons. Well, I know that, but you can't raise boys to be scared of life. You gotta brew some recklessness into them. I think that's terrible advice. No, you don't. We take boxing and self-defense classes. I'm not talking about dance lessons. I'm talking about putting a brick through the other guy's windshield. I'm talking about taking it out and chopping it up. What do you mean? The mama pajama rolled out of bed and she went to the police station. When the papa found out, he began to shout. We started the investigation. It's against the law. Go. It was against the law. I went to mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick. Até que ponto ser amigo do filho inviabiliza a função de educador? Qual é o limite da amizade nessa relação? O papel do pai não é ser amigo, pelo menos é o que diz Júlio Groppa Aquino. Ele tem também outra notícia que talvez não agrade muito. A possibilidade do filho vir a ser um líder, o vencedor idealizado por muitos pais, é muito remota. Os filhos precisam ser eles mesmos. Essa espetacularização das relações educativas, das relações entre pais e filhos, e entre professores e alunos, vai encalhar, digamos assim, naquilo que a Roseli e eu, a gente chamou da deserção da função educativa. Né? Essa tentativa de simetrização dos lugares entre pai e filho, de proximidade, de, aspas, amizade, fecha aspas, para sempre. Não é possível sermos amigos nem dos nossos alunos, nem dos nossos filhos. Não é possível isso. Isso é obsceno. É obsceno porque eles não querem a nossa amizade. Eles querem que nós sejamos os mais velhos. E aí que entra, então, essa dificuldade imensa dessa geração de se imaginar velho. Todo mundo é jovem, quer ter corpo jovem, quer ter espírito jovem, quer fazer coisas jovens, e com isso esquece do ridículo que isso significa para os mais novos, de fato, para aqueles que são jovens, para aqueles que estão no palco da vida. A gente está na coxia e de saída. Então, essa possibilidade de viver a vida adulta, né, caminhando para o envelhecimento, é o que, quero crer, né, dá uma espécie de tranquilidade para as crianças, de modo que elas não precisem disputar o palco da juventude conosco. Então, nós somos uma geração que, além de não querer enfrentar o trabalho educativo, a gente não deixa as crianças subirem no palco de jeito nenhum. Nós não deixamos as crianças crescerem, porque a gente disputa a jovialidade com elas. Onde estão os cabelos brancos dessa geração? É essa que é a pergunta fundamental que a gente precisa fazer. E os cabelos brancos remetem ao contrário dessa hollywoodização dos afetos de que eu falo. Eles remetem a uma ideia muito mais sucinta, muito mais simples, que é a do bem-querer. O bem-querer não tem nada a ver com eu te amo. Com os beijinhos matinais, vespertinos, noturnos. Não precisa.
Se a gente supõe que os nossos pais não serviram a nós porque eles não nos beijavam e não nos diziam eu te amo, os filhos de vocês vão dizer, os meus pais não serviam exatamente porque eles beijavam e diziam eu te amo demais. Porque tem uma coisa belíssima nisso. Uma ideia belíssima. Faça assim, faça assado, dará errado. A vida, nada tem a ver com aquilo que a gente planeja para que ela seja. Numa canção que o John Lennon fez para o filho dele, para o Sean, que se chama Beautiful Boy, ele tem um trechinho que é belíssimo, que ele fala, a vida é o que acontece com você enquanto você está preocupado fazendo outros planos. Não é maravilhoso isso? Isso mostra a total inutilidade da gente tentar se preparar para ser pai e professor e daí para fora. Porque é impossível. Before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful boy. A geração presente, a geração mais nova presente, nunca será aquela que nós queremos que ela seja. Ela sempre vai ser outra coisa. E essa que é a beleza da vida. I can hardly wait to see you come of age, but I guess we'll both just have to be patient. Porque se a geração presente for exatamente aquilo que a gente espera dela, algo de muito sério e muito grave aconteceu. É que nós sufocamos, né, essa lufada de ar que os mais novos trazem quando eles sobem no palco da vida. E quando eles sobem no palco da vida, não tem jeito, eles jogam a gente para fora. Em nome da proteção contra esse mundo hostil, violento, competitivo, com esse mundo sem coração, né? Qual é a solução que esses estratos urbanos médios tomaram para si? Primeiro, a vigilância absoluta. Nós queremos saber tudo deles. Os nossos pais tinham coisas que falam assim, não quero saber. Não me fala que eu não quero saber. Nós queremos saber tudo, relatório, tudo. Em nome desse controle, devo dizer, fadado ao fracasso, né? Porque eles vão escapar. É outra coisa que vai acontecer. Entendeu? O filho do mineiro vai virar bailarino no final das contas. Das contas. E o filho dos bailarinos vai virar mineiro. Alguma coisa de errado vai acontecer. E essa é a lindeza dessa vida sem sentido que vivemos. A vida não tem sentido nenhum. O único sentido que ela tem são os acontecimentos aleatórios que vão se dando. Às vezes a morte, né? Às vezes a beleza de viver. Pois bem, esse controle que a gente imagina ter sobre a infância e a juventude vai encalhar em duas possibilidades igualmente horríveis. De um lado, a hiperestimulação das crianças em relação, né, ao enfrentamento com o mundo, né? É a tal da dianteira. A gente não consegue suportar a ideia de que os filhos da gente vão, na imensa maioria das vezes, eles vão ocupar a rabeira da vida. Ou o que é pior, o meio. Vossos filhos serão medianos, serão medíocres. Não cabe todo mundo na dianteira. A dianteira não é para todos. E ela não será de vossos filhos. Melhor pensarmos assim do que imaginar que os nossos filhos precisam ser empresários do futuro com 7 anos de idade. Empresários super bem-sucedidos. CEOs da sua própria vida. Não dá. Isso não pode acontecer. A outra possibilidade, ao invés da hiperestimulação, é do enclausuramento, da hiperproteção.
arredoma. Então, se você estiver disposto a ter filhos com 60 anos dentro de casa, beleza. Problema seu. O problema é que chega uma hora que a experiência da educação dos filhos fica insuportável. Em geral, quando eles têm 15, 16, já está na hora de desgarrar, de ir para o mundo. Quais são as condições hoje de a gente imaginar uma coisa dessas? O Billy Elliot sai com 12 anos para a vida. Bem, mediante esse quadro que eu tentei esboçar com pinceladas impressionistas, quero crer que urge que a gente possa reinventar a experiência educativa de um modo radical e urgente. Porque, na medida em que a experiência educativa, esse choque entre as gerações, é exatamente o lugar do esplendor da vida, né? O lugar da alegria de viver, né? Quando você consegue ver que algo teu permanece no outro, né? Aquilo que o Drummond fala assim, ficou um pouco do teu queixo no queixo da tua filha. Um pouco só. Um pouco do teu queixo no queixo da tua filha. De tudo ficou um pouco. Do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa, ficou um pouco. Ficou um pouco de luz captada no chapéu, nos olhos do rufião, de ternura ficou um pouco, muito pouco. Pois de tudo fica um pouco. Fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha. De teu áspero silêncio, um pouco ficou. Um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Talvez esse seja o limite máximo dessa possibilidade de reinvenção, desse choque, né, entre as gerações. Eu tenho 3 pequenas coisas para dizer sobre isso, que eu quero crer que são algumas premissas que me parecem que podem causar em nós uma espécie de lufada de ar nesse enfrentamento com essa angústia de não saber o que fazer com esses seres que temos em casa. Primeiro, as crianças não são de cristal. É preciso que elas sofram um pouco. A infância é o lugar privilegiado dos dissabores, do enfrentamento com as estranhezas e as injustiças desse mundo. Ou melhor, desse mundo como ele é. Não do mundo como ele pode vir a ser. Ele pode vir a ser outras coisas, caso as crianças estejam aptas para isso, caso elas estejam robustas, fortes, para ter esse outro tipo de enfrentamento, fazer do mundo um lugar um pouco diferente desse mundo pobre, desertificado, que hoje temos diante de nós. Segundo, o futuro das crianças é puro acidente. Educa-se nos detalhes, na partilha das horas. É aquilo que acontece com você enquanto você está preocupado fazendo outros planos. É nesse momento em que o gesto educativo se afirma. Jamais esquecer que faça eu desse modo, faça eu de outro, dará errado. E essa que é a beleza de viver. É porque dá errado que a gente vive, não é? É na luta nessa luta vã contra o erro, que no meio do caminho a gente acerta uma ou outra coisa. A educação é puro mistério, no meu entendimento, compromisso dialógico, no limite, entre os mais velhos e os mais novos. Portanto, acho que a gente precisa envelhecer. Envelhecer radicalmente, envelhecer com alegria. Assumir esse lugar do velho que a gente não consegue evitar. Talvez o modelo nosso, né, de envelhecimento não deveria ser aquele do sujeito que consegue correr na praia, né, mas do sujeito que consegue pensar menos nele
e mais no que ele deixa para trás, nas pegadas que ele deixa para trás, que a gente só vê isso, né, no outro, né, nesse traço invisível que fica no outro, né? Os outros são os nossos narradores, não o nosso corpo. Nosso corpo, a luta é vã. Né? Quero crer, portanto, e com isso encerro, né, que o ato de educar com generosidade e rigor e vigor remete a uma espécie de arte da parcimônia, da economia de ideias, uma espécie de economia radical das ideias e, ao mesmo tempo, da desesperança. A gente deveria ter menos esperança, né? Se livrar dessa ideia de esperança, o que significa prestar menos atenção nas crianças, deixá-las crescerem em paz. Se a gente for capaz de fazer isso, talvez a gente possa se aproximar um pouco dessa ideia, né, de que a vida é a partilha do breve tempo juntos. Aquilo que persiste a despeito da oxidação do tempo. Alguns costumavam pensar que isto se chama amor e nada mais. Muito obrigado. O papel dos pais, da escola, a difícil tarefa de nos relacionarmos com as crianças nesse embate entre gerações foram os temas do Café Filosófico de hoje. Para saber mais sobre as faíscas e as provocações de Júlio Groppa Aquino, entre no site da CPFL Cultura. Tchau.